Boa noite, nobre cainita! É uma honra ter você em meus domínios! Eu sou Rodrigo Marajá e esse é o Alpha RPG. Então galera, no vídeo de hoje a gente vai retomar a análise dos clãs de Vampiro, a Idade das Trevas, e hoje a gente vai abordar alguns dos personagens muito importantes do clã Malkaviano. Isso mesmo, a gente vai iniciar esse vídeo falando um pouquinho do Umada e de sua cria Vasantasena, que foi uma dupla incrível e que interagiu muito no mundo medieval. Então galera, em vida, o Umada foi um homem santo e um Brahmane, que significa ser um membro hereditário dos sacerdotes hinduístas. Hinduísmo, que é uma tradição religiosa que se originou lá na Índia, tradicionalmente dividida em 4 castas e que existe desde os 6.000 anos antes de Cristo. O Umada praticava a mortificação da carne, que é uma antiga prática religiosa que consiste em realizar um sacrifício físico como meio de alcançar a redenção. Jejum e abstinência, e também, em alguns casos, a aceitação voluntária dos malefícios que vêm da própria existência, né, como doenças e dificuldades. E seu abraço ali, que foi por volta do século IV, esse abraço, essa transformação do Umada fez muito pouco para mudar essa forma como ele vivia. Quem o transformou foi Brahina, que era um dos Matusaléns que bebeu da poça do sangue de Malkavi. Lembra que nós falamos sobre isso no último vídeo do clã Malkaviano, né? Aqueles Matusaléns que no momento que Malkavi foi destruído por Caim, eles vieram e tomaram aquela poça de sangue no chão que havia se transformado o Malkavi, né, o antediluviano fundador do clã Malkaviano. Então, portanto, o Umada foi um vampiro de 5ª geração fortíssimo, né? Perto do final ali do século X, o Umada viajou para a corte do imperador Tamil Rajaraja, o Grande, lá no sul da Índia, né? E lá ele viu a filha do imperador, a Vasantasena, à beira da morte de uma doença devastadora. Assim, o Umada reconheceu que ela, na verdade, era sendo sugada por um outro vampiro. Nesse caso, um camareiro do imperador, né, que era secretamente ali um Tizimice. O Umada então deu ao imperador uma varinha de madeira mística que poderia matar a tal criatura. Mas o conselho dado por Umada foi totalmente rejeitado pelo imperador. Então a própria Vasantasena, né, pegou uma espada no momento ali de distração, pegou a espada de um dos guardas e deferiu um golpe certeiro no camareiro, que seria um golpe fatal para qualquer ser humano, né? E o camareiro Tizimice simplesmente recebeu aquele golpe com extrema tranquilidade e ele violentamente atacou a Vasantasena, isso na frente de toda a corte. Enfurecido, o imperador pegou então a tal varinha, né, que o Umada tinha dado para ele e enfiou no coração do Tizimice, paralisando assim aquele vampiro. Essa varinha, né, galera, na verdade era uma estaca, né? Então, embora a Vasantasena estivesse parecendo estar morta devido ao golpe fortíssimo do Tizimice, o Umada veio até ela, né, foi até ela e deu um pouco da sua vitê, deu um pouquinho do seu sangue, concedendo a ela a força de um carniçal e o suficiente também para ela se recuperar e sobreviver àquele ataque que ela tinha sofrido, né? Mas o pai de Vasantasena, né, o Tamil Rajaraja, o Grande, achou que ela estivesse morta e ficou de luto por sua filha. Umada, então, secretamente, a transformou em vampira, né, uma vampira de 6ª geração, e a levou para longe da corte de seu pai. Mas antes, é claro que ele cometeu o diablerie naquele Tizimice que estava paralisado. Umada e Vasantasena vagaram por toda a Ásia. A dupla entendeu sobre os perigos que o vínculo do sangue causavam aos cainitas. Ficavam vulneráveis às maquinações dos seus ancestrais. Então, ambos procuravam reduzir o conflito entre cainitas e mortais, dando avisos oraculares, com o objetivo de evitar o fim dos tempos, né, a Gerena. Vasantasena e seu pai Malkaviano, o Umada, viajaram por todo o mundo durante a Idade Média, pregando contra o laço de sangue. Eles rejeitavam completamente o vínculo, a hierarquia tradicional dos membros e toda a perda de livre-arbítrio. Já no século XIII, eles começaram a viajar por toda a Europa, dando conselhos espontâneos aos cainitas mais proeminentes, particularmente ali os La Sombra. Apesar disso, ao cruzarem a Península Italiana ali em 1230, eles evitaram especificamente visitar o castelo do próprio antediluviano La Sombra, né? A gente está falando do Castelo das Sombras, que foi dito no vídeo do clã La Sombra. Se vocês não assistiram ainda,
dê uma olhada lá porque é um vídeo bem legal. O Castelo das Sombras dava acesso diretamente ao abismo e o vídeo sobre o clã La Sombra ficou legal demais, tá? Mais tarde, tanto o Umada quanto o Vassanta Sena apoiaram uma resolução pacífica para a revolta anarquista. A dupla participou da Convenção de Torres, onde o Umada transmitiu uma visão de genocídio ardente se os clãs não conseguissem se unir. Então, quando a convenção ditou termos mais duros de rendição aos anarquistas, a dupla foi forçada a se separar por causa de diferenças ideologias. Assim, onde o Umada via a possibilidade de terminar a luta sangrenta que estava em curso, a Vassanta Sena viu a oportunidade de acabar com a prática contínua do vínculo de sangue. Então, nas noites, né, em que os assamitas foram submetidos à maldição de sangue gerada pelo clã Tremé, a própria Vassanta Sena abandonou completamente a Camarilla e o seu senhor Umada. Eles se separaram. Assim, ela levou muitos segredos e muitos anarquistas cativos com ela quando ela foi para o Sabá, né? E ela se tornou um dos primeiros e mais importantes malcavianos antitribo existentes. Assim, galera, em Vampiro Idade das Trevas, eu já falei outras vezes, a gente ainda não tem a formação, a existência da Camarilla nem do Sabá. Só que eu acho muito importante, em alguns momentos, quando a gente estiver falando de alguns personagens bem marcantes, como esses, abordar um pouquinho como foi o futuro, como foi o além, o após a Idade Média. Por isso que em alguns momentos eu vou trazer para vocês também informações referentes, tá, ao Vampiro à Máscara e até mesmo ao Vampiro V5, se for o caso. Então é isso. Galera, logo após o término da Convenção de Torres, né, a Convenção dos Espinhos, Umada e outros 5 Matusaléns malcavianos, Ademar, a Bruxa Negra, o Brude, o Dionísia e a Trifosa, eles lideraram uma peregrinação com seus companheiros de clã até Demaslice, que é uma cidade que fica ali na República Tcheca, né? Lá, os seis Matusaléns, apoiados por dezenas de malcavianos europeus, decretaram um ritual que removeu o poder da demência dos malcavianos da Camarilla, substituindo esse poder de demência pelo poder de dominação. Aqueles que não responderam ao chamado para essa peregrinação, principalmente os antitribo e aqueles que fizeram os seus refúgios fora da Europa, não foram afetados por esse ritual. Esse evento ficou muito conhecido como a Grande Partida. Assim, já a Vassanta Sena permaneceu uma voz de razão e de loucura dentro do Sabá desde então, né? Disse que seu domínio de auspícios é tão grande, mas tão grande, que ela está ciente de tudo o que acontece dentro da seita. Eu acho que, assim, a Vassanta Sena, na verdade, ela acredita que ela é a única esperança para os cainitas sobreviverem a Gehenna. E é se unindo contra as maquinações dos antediluvianos que eles vão conseguir essa salvação, né? Ela vê a Camarilla como nada mais do que uma ferramenta dos antediluvianos e que ela tem o dever de trabalhar contra essa causa da Camarilla. Assim, a Vassanta Sena mantém o espírito do qual o Sabá foi fundado. Já no V5, no final das contas, tanto o Umada quanto o Vassanta Sena, que condenavam os antediluvianos por suas cruéis tiranias através da Jihad e se juntaram ao Sabá durante a sua formação. Exatamente por isso, assim como ocorre na Camarilla, a sua nova seita, o Sabá, também acabou rejeitando a forma como ambos pensavam. A Espada de Caim, no final das contas, acabou instituindo tanto hierarquia quanto a escravidão por meio de um ritual com sangue, a Valderir. Então a Vassanta Sena acabou também rejeitando o Sabá e montando a sua própria facção de malcavianos que abraçavam a verdadeira liberdade que deveria ter sido o Sabá. Então é isso, galera. Hoje a gente abordou um pouquinho a história do Umada, da Vassanta Sena. No próximo vídeo a gente vai tentar trazer a história de Dionísio, Alquias. A gente vai falar de alguns malcavianos também muito importantes para o clã. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho de notificações, tá bom, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!